Aleluia, louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui nesta noite para fazermos esta live e queremos aqui compartilhar com todos um tema bastante importante para nós. Quero falar sobre conselhos para uma vida cristã vitoriosa. Então nós estamos aqui nesta live, nós vamos estar ministrando esta palavra e ela vai ficar gravada. Aqueles que estiverem participando agora terão o privilégio de estarem acompanhando ao vivo, mas depois aqueles que não puderem estar agora conosco poderão estar vendo aqui no Facebook e também estaremos colocando no YouTube. Graças a Deus. Então, queridos, conselhos para uma vida cristã vitoriosa. Nós sabemos que os conselhos são importantes, principalmente quando a gente procura conselhos que estão alinhados com a palavra de Deus. O livro de Provérbios, por exemplo, é um livro de conselhos para um viver prático, vitorioso. Ao ouvirmos conselhos bons, devemos estar seguindo-os, obedecendo-os, porque certamente vai ser bênção para as nossas vidas, tanto espiritual como também a nossa vida no sentido secular. Deus abençoe a todos que chegarem aqui. Então nós estamos iniciando esta live falando exatamente de conselhos para uma vida cristã vitoriosa. Então eu desejo compartilhar com vocês alguns conselhos extraídos da palavra de Deus que, sem dúvida, lhes ajudarão a trilhar um caminho de sucesso e de vitória. Sucesso e vitória na vida não é sinônimo de riqueza e nem ausência de doenças e adversidades. Não. Se alguém pensa assim, está completamente enganado, porque o sucesso independe destas coisas. Sucesso e vitória na dimensão cristã diz respeito a uma vida comprometida com Cristo, onde a obediência à sua palavra seja uma prática prazerosa para que a manifestação do Espírito Santo seja abundante em nós diariamente. Então foi para isso que nós fomos chamados, para viver a vida de Deus, experimentar a graça de Cristo, enfim, viver e andar e desfrutar a comunhão do Espírito Santo. Esta é a visão e filosofia bíblica do verdadeiro sucesso que o Senhor deseja para cada um de nós. No livro de Provérbios, no capítulo 19, versículo 20, está escrito o que se segue: ouve o conselho e recebe a correção, para que seja sábio nos teus últimos dias. Então está aí, como eu disse, o livro de Provérbios, por exemplo, é um manual de conselhos para um viver prático e um viver vitorioso. Então o texto aqui nos orienta a respeito de conselhos. Existe um adágio popular que diz que conselho e café toma quem quer. De fato. Todavia, nós sabemos da importância dos bons conselhos. Precisamos, dessa forma, ouvi-los e atentar para eles, pois, com certeza, o nosso sucesso, muitas vezes, depende da obediência e da observância de determinados conselhos. Então, eu acredito que conselhos bons, as pessoas sábias, eles vão ouvir e vão procurar aplicar às suas vidas, porque os conselhos
eles existem exatamente para nos mostrar a direção em determinados momentos, quando nós não sabemos como agir, como fazer, como seguir. Então, de repente, Deus usa alguém, ou então a própria Bíblia, que é uma fonte maravilhosa de conselhos, e a gente se volta para a Bíblia e a gente agora é orientado da maneira correta. Então, nós vamos ver aqui alguns conselhos para a promoção do nosso sucesso, bem como do sucesso da nossa família. O primeiro conselho que a gente traz aqui é um conselho que na verdade, é um termo muito propagado, muito falado, mas a pergunta é, será se a gente está obedecendo a este conselho? Então, o primeiro conselho é, seja agradecido. Então, isto fala de gratidão. Então, ser ingrato é a cereja do bolo do egoísmo, certo? É quando você não agradece pelo que tem e só reclama do que não tem. Então, isto é o contrário da gratidão. Então, o primeiro conselho que nós estamos dando aqui é que precisamos ter gratidão. Se nós quisermos ser abençoados, felizes, irmã Leia, Deus te abençoe aí, está conosco aqui, eu diria solitária, né? Mas nós estamos fazendo esta live e deixaremos gravado. Certamente esta palavra vai servir de bênção para muita gente que depois vai poder estar vendo e assistindo a nossa live. Então, o primeiro conselho para uma vida cristã vitoriosa é seja agradecido, porque a ingratidão é o mais horrendo de todos os pecados. Isto é até uma frase de um certo moço que disse isso e está de acordo com a Bíblia. Amém? Irmã Leia, Deus te abençoe grandemente, viu? Deus abençoe a sua família, a Mires e os demais. Então está escrito em 1 Tessalonicenses, do capítulo 5 e 18, o seguinte: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então veja que a palavra ela dá conselhos e ela agora manda que nós sigamos estes conselhos, como por exemplo, dar graças, né? Dar graças. Uma pessoa agradecida é uma pessoa que eu diria feliz, porque ela realmente reconhece os benefícios que recebe, ela reconhece que aquilo que está recebendo ela não merece, mas ela está recebendo e ela é grata a Deus. Veja que Jesus, ele contou a parábola da cura de 10 leprosos, lá no livro de Lucas 17, do versículo 11 a 19. E nós vemos que ali foram curados 10 homens, 10 leprosos, mas apenas um daqueles reconheceu o seu milagre e voltou para agradecer. A gente poderia dizer que isto acontece diariamente, né? Infelizmente acontece. Jesus ficou admirado com a ingratidão daqueles 9 e elogiou a atitude daquele que agradeceu, inclusive perdoou seus pecados. Então veja que essa atitude ela agrada a Deus, ela alegra Jesus, ela alegra o céu. Então Jesus, na verdade, ele viu ali que de 10 que foram curados, apenas um voltou para agradecer. Se a gente, na verdade, observasse esta parábola, e se fosse verdade esta parábola com relação ao mundo inteiro, então seria uma coisa triste, porque essa parábola está dizendo que apenas 10%, né, das pessoas são gratas, porque entre 10, apenas um voltou para agradecer. Meu querido pastor José Delzimar de Lima, Deus te abençoe. Prazer tê-lo aqui conosco também, viu? Você está aqui me espionando, mas Deus te abençoe, viu? Você que é mestre, que é professor, certo? E muitas outras coisas, está aqui, para mim é um prazer tê-lo, tá bem? Deus abençoe. Então, a primeira característica, o primeiro ponto que mostra
que realmente o primeiro conselho para aquele que realmente quer ser e quer ter uma vida feliz é ele ser agradecido, né? Então, por esta parábola dos 10 leprosos, podemos ver que são muitas as pessoas que são ingratas e não reconhecem os benefícios do Senhor em suas vidas. O salmista, por exemplo, ele agia diferente. Ele disse no Salmo 103, no versículo 1 e 2, ele disse: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Então a gente vê que o salmista Davi, a Bíblia tem razão em dizer que ele era um homem piedoso, inclusive ele era um homem segundo o coração de Deus. É o doce salmista de Israel. Quantos salmos maravilhosos, inclusive falando sobre a gratidão, agradecendo, enfim. Então, que exemplo para todos nós é exatamente o comportamento e a postura do salmista Davi. Nós vemos que essa deve ser também a nossa atitude. Então, nesse primeiro ponto, fica muito claro que nós que queremos ser vitoriosos, ter sucesso em nossa vida, não somente da vida espiritual, mas da nossa vida como um todo, nós precisamos ser agradecidos. Segundo lugar, o segundo objetivo, o segundo ponto, para aqueles que desejam ter uma vida vitoriosa e de sucesso. Marcial Borges Pereira está também conosco assistindo. Deus te abençoe grandemente, não é? Pai do Senhor, meu irmão, Deus te abençoe grandemente, viu? Prazer tê-lo aqui conosco. O segundo, maravilha é ouvir você que é mestre, rapaz, pastor Deusimar, né? Bom é ouvir você que é mestre e tal. Nós estamos aqui engateando, mas estamos aqui procurando fazer algo para Deus. Deus abençoe você, viu? Sua vida, sua família, a irmã Samanda, a pastora Samanda, toda a sua família. Então nós vemos aqui o segundo conselho para quem quer ter uma vida cristã vitoriosa. Qual é o conselho? Cultive uma vida de oração. Esse conselho é maravilhoso. Alguém disse que quem não ora já está fora da peleja. Porque nós sabemos que a oração é o combustível da alma. E essa frase é muito gloriosa porque tem muitas pessoas que precisam aprender mais acerca da oração. Diego Souza, Deus te abençoe também, Diego, e continue aqui conosco para aprendermos juntos. Então, muitas pessoas não sabem ainda o que é de fato a oração, e tem gente que usa a oração apenas como um mecanismo para pedir bênçãos, não é para pedir milagres. Também é para isso. Através da oração, Deus ele opera milagres, ele faz maravilhas. Todos nós poderíamos realmente estar aqui contando algum testemunho de algum milagre recebido em algum momento da vida, de alguma cura, de uma porta que se abriu. A oração também trabalha nesse sentido, não é? Quando a gente ora, o céu se move, quando a gente ora, a mão do Senhor está estendida e Deus abençoa e faz milagre. Mas a oração não é somente para operar milagres. Nós não podemos usar a oração apenas como um mecanismo de pedir que o Senhor venha fazer milagre. Ele vai fazer, mas a oração também é o combustível da nossa alma. Ou seja, nós precisamos estar abastecidos para nós irmos e virmos, para nós saber como lidar diante das situações, para que nós possamos ter condições de permanecer. Então esse é um combustível que o Senhor tem colocado à nossa disposição, que é exatamente a oração. Então a gente ora diariamente pedindo a Deus
que nos sustente, que nos dê força, que nos anime, que não venhamos retroceder, que não venhamos desanimar diante das batalhas, que não venhamos voltar atrás. Então é um combustível. Assim como o combustível é para o carro, assim a oração é para a nossa alma, para que a gente possa ter condições de continuar na caminhada. Então a oração é a chave da vitória. Esta é uma frase que é muito antiga, mas é uma frase muito verdadeira. A oração, ela move a mão de Deus. E aqui já se leva para o lado dos milagres, das portas abertas, de quando tudo realmente parece que está andando para uma direção oposta. Então, quando a gente ora, na verdade, a mão de Deus trabalha ao nosso favor. Então, amados, a exortação para nós nesta noite é: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5 e o versículo 17. Então, você está vendo aí, mais um conselho para que tenhamos uma vida cristã vitoriosa é exatamente priorizar a oração em nossas vidas. Terceiro, o terceiro conselho para que tenhamos uma vida cristã vitoriosa é: priorize a casa do Senhor. Tá certo? O salmista Davi, ele disse no Salmo 122 e o versículo 1: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Inclusive, devemos fazer essa pergunta para nós. Nós ainda temos prazer de ouvir dizer, vamos à casa do Senhor? Ainda há em nós esta alegria ao mencionar o ir à casa do Senhor? Então, meus amados, na realidade precisamos, como o salmista Davi, saber que há aquele lugar, há aquele espaço que nós temos para nos congregar de maneira coletiva. É ali onde o povo de Deus se reúne. Claro que o templo hoje, ele não pode ser visto como o templo do Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento o templo era aquele lugar sagrado e consagrado, porque era somente ali que o povo realmente tinha a presença de Deus. Porque naquele templo, no Antigo Testamento, havia lá no lugar santo dos santos a Arca do Concerto e alguns objetos sagrados, e era ali que Deus se manifestava. Então a manifestação da presença de Deus era exatamente ali, estava restrito a Jerusalém e ao templo. Hoje não, hoje naquele tempo havia somente um templo. Hoje existe aí milhões e milhões de templos espalhados neste mundo, aonde o povo de Deus vai sempre lá para estar congregando, para estar, na verdade, nesta comunhão tão gloriosa e linda, participando daquele momento glorioso, né? Ninguém pode se isolar, ninguém pode dizer eu sou crente em casa, não existe isso. É preciso que haja essa comunidade, essa coletividade, porque a gente adora. Porque eu falei um dia desses aqui, que a gente tem aquele momento, por exemplo, de oração em casa. Todo crente precisa ter aquele momento aquele devocional, aquela né, disciplina que você vai orar no seu quarto, na sua casa e tal, mas eu preciso também da comunhão com os irmãos lá no templo. Então eu não posso abandonar, não posso deixar, eu preciso também estar ali juntamente com meus irmãos, porque é uma coisa maravilhosa. O próprio Davi, ele se expressou no Salmo 24, versículo 7, veja o que ele diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Veja, e ainda ele diz no Salmo 84, versículo 10, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Que maravilha, né? Então Davi amava tanto aquele lugar, que era o maior desejo dele construir aquele primeiro templo. Então Davi,
ele tinha no seu coração um grande desejo de construir o templo, mas aí Deus disse para ele que ele não construiria. E disse por quê? Disse, mas teu filho, ele vai construir. E de fato, Salomão, ele é agora filho de Davi, ele vem depois de Davi, mas Davi deixou do seu tesouro particular uma oferta gigantesca, quase todo o material preparado para que o seu filho viesse e fizesse a obra. E aí Salomão teve a honra de construir aquele grande templo, mas Davi, ele amava aquilo e ele queria construir. Deus não permitiu, mas ele disse tanta coisa maravilhosa, talvez prevendo o templo que seria construído e que Deus seria ali glorificado. Então, amados, muitos têm abandonado a casa de Deus, deixando de se congregar. Veja que lá na igreja primitiva já havia isso, porque o escritor aos Hebreus, ele disse, do capítulo 10, versículo 25, né? Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Então já havia alguém naqueles dias abandonando a congregação. Então, essa atitude de abandonar a congregação, ela é maléfica e contrária àquilo que Deus espera do verdadeiro crente, que é estar regularmente em sua casa, não é? Para o aprendizado, o crescimento espiritual e o fortalecimento da nossa comunhão cristã. É isso que Davi também disse, né? Eu quero estar na tua casa para contemplar a tua formosura e aprender. Então isso é fundamental. Vamos caminhando para o quarto ponto, o quarto conselho para aqueles que querem ter uma vida cristã vitoriosa é: se envolva com a obra de Deus. Não podemos ouvir de ninguém aquela questão de que eu sou apenas crente de banco e com isso quer realmente se omitir de fazer algo para Deus. A gente sabe realmente que existem os obreiros que são oficialmente consagrados para determinadas funções. Só que, mesmo que a pessoa não tenha sido consagrado, não tenha sido eleito para determinada função, a pessoa tem realmente, ele é chamado para também trabalhar na obra de Deus de alguma maneira. Porque todos nós recebemos talentos, todos nós recebemos dons. Não existe nenhum crente só se ele não for salvo. Aquele que não é salvo, tudo bem. Aí sim, não tem talentos, ele pode dizer e pode se omitir. Mas aquele que é salvo, Deus deu a ele pelo menos um talento. Então ele tem alguma aptidão para algum tipo de trabalho. E esse trabalho não é simplesmente pregar, não é simplesmente cantar, não é simplesmente, enfim, ser um obreiro. Não, mas é realmente servir naquilo que você mais gosta de fazer, servir de maneira dedicada, de maneira alegre, enfim, está servindo a Deus com alegria. Como disse a Bíblia, né? Servir ao Senhor com alegria. Então sirva com aquilo que Deus lhe deu. Sirva com aquilo que Deus realmente colocou na sua mão. A Bíblia Sagrada mostra lá naquela parábola dos talentos, lá mostra que cada um recebeu talentos. Cada um recebeu conforme a sua capacidade. Então, as capacidades, elas são diferenciadas, porque como seres humanos, nós somos realmente diferentes uns dos outros. E Deus que nos fez, Ele nos conhece e aí Ele vai dar o talento de acordo com a capacidade que cada um de nós temos. Tem uns que são grandes pregadores, né? Outros ensinam, outros são tocadores, outros cantam muito bem. Cada um faz o trabalho que Deus lhe colocou. Outros gostam de visitar, outros gostam de testificar na rua, na praça. São trabalhos que são feitos e que Deus recebe, mas que devamos fazer com alegria, sabendo que o Senhor nos deu talento, nos deu dons para fazermos o seu trabalho. Tá certo? Então, coloque-se à disposição do Senhor, porque Ele quer te usar. Não se contente em ser apenas crente de banco. Deus não chamou você para isso. Eu acho que Deus está falando com alguém aqui, irmão.
Deus está falando com alguém, porque eu não tenho capacidade nenhuma, eu só sou crente de banco, eu não sei, alguns dizem, eu não sei nem ler e tal. Não, ser crente não é isto. Ser crente é se entregar nas mãos do Senhor e Deus é quem vai te usar. Você vai ser apenas um instrumento. Você se coloca diante de Deus e à disposição dele, é Ele que vai te usar, Ele te capacita e te usa como quer, porque Ele é maravilhoso. Lembre-se de que, conforme João, capítulo 15, versículo 16, Jesus disse: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Você está vendo aqui? Foi o Senhor que te escolheu. Ele te chamou, te escolheu, te capacitou, te nomeou. E agora manda que você vá frutificar dentro da área que Deus realmente escolheu para você. Certamente você vai saber, você vai compreender, você vai ser mais voltado para determinado tipo de trabalho. Pois faça com alegria, porque o Senhor te chamou para isso, certo? Deus quer que você frutifique, Deus quer que você seja uma bênção, portanto busque ao Senhor. Então você é um instrumento de Deus, coloque-se nas mãos dele, e assim você estará aí se envolvendo com a obra do Senhor. Amém? Quinto conselho. Você que deseja ter sucesso em sua vida como um todo, como crente que é, você precisa contribuir também financeiramente para a obra do Senhor. Isso também é bíblico, viu? Deus precisa de você e de sua contribuição para que a obra dele continue avançando. Eu sei que falar neste assunto para muita gente é escândalo, né? Mas a gente sabe que Deus está no céu e fundou sua igreja na terra, levantou homens para cuidar da igreja. E a obra só é feita, a obra é espiritual, mas necessita de dinheiro para que a obra possa continuar. E aí Deus tem dado bênçãos as maiores para o seu povo. Espero que o seu povo agora seja grato e também reconheça que a obra precisa continuar sendo feita e por isso aqueles que são salvos, eles fazem isso com alegria. Eles contribuem com alegria porque sabem que estão fazendo para Deus, até porque sabem também que a nossa pátria está no céu, estamos caminhando para lá. Então nós temos a fé suficiente e a esperança viva de que a nossa pátria está no céu. Então, você precisa muito mais de Deus do que Deus de você. E quando você contribui na obra dele, o maior beneficiado é você. Então não impeça que a bênção do Senhor seja abundante em sua vida e na vida de sua família. Que às vezes quem impede a bênção somos nós, deixando de cumprir e de honrar ao Senhor com aquilo que, na verdade, pertence a Ele. Então, honre ao Senhor e Ele honrará você. Em Provérbios, no capítulo 3, versículo 9 e 10, está dito assim: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Olha a consequência: e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Então aqui eu estou apenas lendo a Bíblia, eu estou apenas citando a Bíblia para você. A Bíblia, com certeza, é suficiente para nos fazer entender que Deus quer de cada um de nós liberalidade, generosidade, fidelidade. Em sexto lugar, o sexto conselho para que você tenha uma vida cristã vitoriosa: aprenda a perdoar. Isso aqui é sério, mas é verdade. Olha, em consequência da queda lá no Éden, devido à desobediência de Adão e Eva, todos nós ficamos separados de Deus e sujeitos à condenação eterna.
Então isto não havia no início, o ser humano estava em plena comunhão com Deus, mas pelo fato de Adão desobedecer a Deus, então agora a consequência do pecado de Adão também atingiu a mim e a você. E assim o homem fica vulnerável e fica sujeito à condenação. É o que diz Romanos 5:12. O Senhor, todavia, pelo seu amor, enviou o seu Filho para nos resgatar, nos redimir para si, garantindo-nos a reconciliação e a vida eterna. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Dessa forma, nós recebemos do Senhor o perdão dos nossos pecados sem merecermos, não é? Devemos igualmente perdoar o nosso próximo conforme nos ordena a palavra do Senhor. Então, isto aqui é muito claro. Se nós, grandes pecadores, caminhando para o inferno, Deus agora nos perdoa, Deus que é santo, que é justo, nos perdoa. Como é que eu agora não vou perdoar o meu irmão porque houve uma pequena discussão, quem sabe, um pequeno probleminha, eu agora fico guardando aquilo e não perdoo de forma nenhuma e tal? Então, eu estou sendo egoísta e com isso eu estou fechando a porta do céu para mim. Porque a Bíblia diz em Mateus que se eu não perdoar os meus inimigos, eu também não terei perdão da parte de Deus. Eu preciso agir como Jesus agiu para comigo. Assim como ele perdoou a mim, grande pecador, rebelde, não é? Cheio de iniquidade, eu preciso perdoar aquele irmão que falhou contra mim, que muitas vezes pisou no meu pé, que disse alguma coisa contra mim, que me injuriou, que até me caluniou, que fez tanta coisa. Eu preciso perdoar. Eu sei que no momento a gente fica, nós somos seres humanos, temos emoções, no momento ficamos com raiva, mas depois o sangue baixa, a gente vai respirar e depois a gente entende que o caminho realmente é perdoar, porque queremos ir para o céu. Então, se nós continuarmos guardando mágoa no coração e aí deixar virar raiz de amargura, nós vamos realmente estar adoecendo, não somente espiritualmente, emocionalmente, mas também até fisicamente, porque a falta de perdão, a raiz de amargura, ela traz doenças psicossomáticas, né? Doenças terríveis, e há muita gente que está realmente hoje aí muito doente, infelizmente, porque não consegue perdoar. Então o perdão é o melhor remédio para que tenhamos paz. Amém? Terminando em sétimo lugar, o sétimo conselho para quem quer ter uma vida cristã vitoriosa é o seguinte conselho: celebre suas conquistas. Em Jesus nós somos mais do que vencedores. Diariamente somos contemplados pelo Senhor com bênçãos e vitórias. Precisamos celebrar essas conquistas. Tá certo? Sejamos como o salmista que dizia: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Anunciarei as maravilhas que fizeste. Salmo 9, versículo 1. Ele diz também no Salmo 146, versículo 2: louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus em